Olá, muito boa noite. O programa 009 do Polo Lógica. Sejam todos muito bem-vindos. O 10º programa vai ser ao vivo a partir das 16 horas, Nicolas. No dia 6 de outubro. E nós vamos fazer toda a apuração. Já estamos providenciando aqui um lugar para receber um rodízio de convidados. Só vai ter uma cadeira, mas vai vir bastante gente já. E que bom, nem planejamos isso, mas vai ser o programa 10, vai ser a live. Que legal, né? Mas sejam todos muito bem-vindos. Mais um podcast Polo Lógica. Hoje nós vamos discutir os acontecimentos, os impactos da pesquisa MAPA nas coligações, nas campanhas, nos nervos dos candidatos e em tudo que se prepara aí para a reta final da campanha. Boa noite, Nicolas Reis. Boa noite, Jean Sestrem. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste em horários diferentes. Olha, eu não sou candidato e eu pensei que não ia ficar ansioso nessa eleição. Achei que ia levar ela de boa, mas eu quero te dizer que eu estou ansioso exatamente pelo nosso programa número 10, que vai se dar ali no finalzinho da votação e iniciando às 5 horas já com os boletins, apuração ao vivo, convidados, como o Jean colocou. Estou muito ansioso, muito na expectativa para a chegada do dia 6 e a gente fazer finalmente a avaliação do resultado dessa eleição aqui em Itajaí. E nos municípios da região também, né? Lógico, mas principalmente Itajaí. Ô, Nicolas, o pessoal te contratou na campanha do Volney lá, porque botaram o Volney na campanha. Tanto que tu pedisse para botar o Volney na campanha, colocaram. Só acho que colocaram do jeito errado. O que tu achou? Adoro um sarcasmo, Jean. Olha, colocaram errado. Que maluquice que foi aquela, né? Primeiro, que bom que eles estão nos assistindo. Eu acho que as 3 campanhas, na verdade, devem estar nos assistindo. A do Chiodini certamente nos assistiu, porque nós vínhamos insistindo que a presença do Volney, o principal cabo eleitoral, era fundamental caso o Chiodini quisesse sair da posição que está para brigar efetivamente pelo resultado favorável na eleição. Só que eu imaginava ele trazer o Volney, em alguma medida se vitimando pelos erros e potencializando os seus acertos. Na verdade, ele potencializou o erro, porque ele foi dizer que a culpa do Porto estar como está é da oposição. Ele tentou empurrar um problema que todos sabem que é dele, que é de má gestão, que é de inércia, que é de observar um contrato acabando sem fazer nada para que ele fosse continuado. Nós tínhamos a maior operadora portuária do mundo operando em Itajaí, não era qualquer uma, e nós temos um contrato emergencial hoje, como a gente vê aí, não é? Vendo navios no lado de lá de navegantes. E ele vem trazer um tema sensível para o colo dele de volta. Um tiro no pé, um erro de estratégia absurdo, e acho que pode custar, inclusive, uma 3ª colocação para o candidato Chiodini. Que já estava previsto também, né? Não vai ser muita novidade, né? Mas eu penso que ele ainda tinha condições, no início da semana, de tentar mudar um pouco esse gráfico ruim que a pesquisa do MAPA apontou para ele. E não foi isso, não vai ser isso dessa maneira, né? Com esse conteúdo, não vai conseguir levantar esse gráfico, a não ser que ele, nessas últimas horas de campanha, consiga apresentar um fato novo. Já que tu já falou do Porto, eu queria falar da segunda tese do programa que trouxe o Volney, que é a questão de acusar a oposição. Sinceramente, aí vai uma crítica à oposição, eu não vi uma atuação forte nesse sentido. Quem fez ou talvez fez o que ele tenta acusar de oposição, na verdade, é o grupo que o elegeu em 2016 e que o elegeu em 2020. Quer dizer, se tu pegar, vamos lá, ele apontou provavelmente pelo conta dos fatos, ele apontou, vamos lá, para Cris Stuart, Marcelo Werner, Mamão, né? Fabinho, quem mais ali? O próprio Osmar Teixeira. O próprio Osmar Teixeira, todos venceram a eleição com o Volney, governaram com o Volney por um período. Não quero aqui colar ninguém em lugar nenhum, mas assim, de fato, uma má gestão política
das próprias relações, não é nada programático no sentido de oposição à situação. Quer dizer, oposição programática, muito pouco, muito fria, muito tranquila, fez Ana Carolina, fez Rubens Angioletti, fez, né? Agora, Maurílio Moraes, de alguma forma, né? Mas o fato é que quem ele acusa de oposição e o que deixou ele doente, né? Foi a acusação que foi feita, na verdade é o grupo. É o grupo que esteve com ele o tempo inteiro. Só para ser justo, não quero... Ele pode achar que não, ele pode ter isso definido na cabeça dele, mas para ser justo, para ser correto, ninguém é tolo, a gente está vendo a política todo dia, então não sei porquê. Aí vem aquela tese que a pesquisa apontou, que nós já alertávamos no começo da campanha e que a pesquisa acabou mostrando. Quer dizer, nós estamos voltando para o amarelo e vermelho. O eleitor já deu o sinal. Eles é que não se compreenderam ainda enquanto grupo político, enquanto sociedade política nesse termo. Mas o eleitor já entendeu. É metade, é polarizado. O problema é que a metade da metade está dividido, né? Então, o lado dos vermelhos, observando o histórico, não estou colando em partido, mas observando o histórico, aquele carnaval que tínhamos, todas as eleições dividindo amarelo e vermelho, que amarelava a cidade, avermelhava a cidade, está se repetindo pela cultura política do eleitor. Quem não está compreendendo são os políticos, né, que se dividiram. Por isso que eu digo, insisto, segundo a fotografia e hoje confirmado por alguns dados que a gente tem acompanhado, de acompanhamento, Itajaí está dividido entre vermelhos e amarelos novamente. Robson está isolado esperando quem vai vencer de Chiodini e Osmar para disputar com ele. Eu estou mentindo? Está claro isso. É evidente isso. Quem enxerga... Pode mudar tudo no dia da eleição? Pode dar uma loucura, um furacão. Mas o que está posto, do que a gente está acompanhando, é isso. A cidade novamente polarizada, um plebiscito, porém um lado resolveu romper, se dividir em 2022, né? Ali... vieram juntos até 2022, partindo dali começaram a se dividir aos poucos e está posto o que está posto. Quer dizer, o lado vermelho, volto a dizer, do histórico, está dividido. E o lado amarelo isolado, esperando quem é que vai disputar com ele. Estou errado, Nicolas? Não, está certíssimo. E aí está o erro. Isso a gente vem falando desde o primeiro programa, não é? Todo mundo veio de azulzinho, todo mundo tentou se bolsonarizar, todo mundo tentou dizer que é de direita, no máximo de centro. E... eu já fui vítima disso em eleição, não é? Não dá para ficar em cima do muro, ou você tem uma posição bem definida e coerente com a sua história e se posiciona ali, ou você não tem. E as candidaturas do Osmar e do Chiodini não têm. Eles tentaram ficar um pouquinho amarelos para dizer, olha, eu sou da direita, não sei o quê, mas não são, não é? E concordo contigo porque 2016, 2020, o próprio Osmar, o Marcelo Werner, que é o vice, e grande parte do grupo que dá sustentação a eles, inclusive vereadores que estão nas cadeiras hoje, que são candidatos à reeleição, estiveram com o Volney em 2020. E parece que esse rompimento em 2022 está sendo interpretado pelas pessoas como um rompimento, digamos, com uma intenção obscura, que agora se esclarece, de disputar uma eleição, de disputar a sucessão. Como o Chiodini acabou vindo de Jaraguá do Sul, se posicionando como candidato do Volney e trazendo o Dedé como vice, esse grupo se dividiu e o que me parece, tu tens toda a razão, as pesquisas estão dizendo isso. A cidade identificou como um grupo esse aqui e como outro grupo esse que está dividido em dois. Mas eu quero só voltar na questão do Porto, Jean. Jean, eu sei que já tivesse um afeto, um carinho pelo prefeito Volney, mas eu sou obrigado, eu também já tive, mas eu sou obrigado a te dizer que na campanha passada ele me decepcionou muito, quando no final da eleição também ele tentou empurrar a questão do problema da água como se fosse um problema da oposição. Tá bem que na época a campanha do Robson fez suas trapalhadas, mereceu um pouco a paulada que levou na urna, mas não a paulada que levou da boca do Volney, porque ele contou na época uma mentira. E aí, passados 4 anos, eu estava naquela expectativa de tentar achar alguma coisa para me prender, para gostar do Volney de novo. E aí, quando ele vem falar que o Porto é um problema da oposição, ele mente.
E mentir, né, eu aprendi desde cedo que é feio. O Porto, em 2017, o ex-presidente Temer editou um decreto que depois foi derrubado porque servia ao Porto de Santos, a interesses supostamente privados que ele tinha, mas que vigorava e permitia a prorrogação dos contratos de concessão, de arrendamento, enfim, por até 70 anos. Ele teve, naquele momento, em 2017, ele era prefeito, a oportunidade de prorrogar o contrato com a IPM por até 70 anos. E com isso ele conseguiria, evidentemente, contrapartidas importantíssimas para a cidade, em termos de infraestrutura, etc. Não fez, tudo bem, era uma decisão política. Depois o contrato veio findando. Ele olhou o contrato findar e se prendeu na questão da autoridade pública municipal. Não fez uma gestão suficientemente determinante junto ao governo federal, o edital não saiu, o contrato acabou, nós ficamos sem navio e ele viu o governo Lula fazer um edital horrível, um edital emergencial que permitia que qualquer um ganhasse. E qualquer um ganhou. Foi a tal da Mada Araújo, que é uma empresa que nunca movimentou um container na vida e que vendeu o seu contrato à JBS, que não tem sequer alfandegamento e que está fazendo exportação e cabotagem, basicamente. Esse é o resultado e essa responsabilidade é do Volney, não é da oposição. E dizer isso na televisão para as pessoas esclarecidas, já é uma cidade de classe média que vive, orbita ao redor do Porto, ou seja, não vai acreditar nessa lorota. Errou o Chiodini e mentiu o prefeito Volney, e eu acho isso lamentável porque eu queria estar aqui no último episódio antes da eleição, falando que as campanhas estão indo bem, que não sei o quê, mas não estão. Esse discurso, esse início de semana do Chiodini foi um fracasso porque se fundou numa mentira contada pelo atual prefeito, que não está no exercício do cargo, né? Porque está licenciado para tratamento de saúde. Mas será que foi... É porque foi no mesmo dia que saiu a pesquisa Mapa, né? O pessoal ficou meio perdido com a pesquisa, ficou meio atordoado, ficou meio... É um instituto de credibilidade, foi a primeira pesquisa que apareceu assim, que entregou o seu relatório para toda a imprensa, para quem pôde, né? Para que as pessoas analisassem. O próprio presidente do Instituto Mapa entrou ao vivo através da Rádio Band FM, no programa do Wilson Lima, explicando e se colocando à disposição para dirimir qualquer dúvida. Assim, uma postura de quem está 30 anos no mercado e sabe o que está fazendo. Eu acho que balançou. Inclusive, fiquei sabendo hoje que a coligação de Carlos Chiodini tentou uma liminar ali para tentar desqualificar a pesquisa e o judiciário acabou não concedendo. Então, mais uma peça de marketing apareceria aí, mas acabou não aparecendo. Eu acredito que realmente quem contratou a contratação do Instituto Mapa num momento crucial da campanha causou um impacto muito grande em todas as campanhas, nas 3 campanhas. De um lado, claro, motivação. De outro lado, aquele banho de água fria. Muita gente orbita e vive do serviço público e cria uma expectativa com o seu candidato. Porém, mesmo que na narrativa militante, todo mundo tem massa encefálica, cérebro, condição de calcular que um instituto de relevância no estado de Santa Catarina, quer dizer, para as decisões, porque ela expõe é uma coisa, agora para as decisões que ela toma para a sua própria vida, essa pesquisa com certeza causou impacto em todas as campanhas, de um lado positivo, do outro lado negativo, obviamente, mas não deixa de ser uma reação, eu acho. Esse tipo de comportamento, esse tipo de expressão, quando trazem... E aí a gente já falava no programa anterior, onde a gente avaliou a pesquisa, que o Marcelo Sodré já vinha dando, né, fez um vídeo horroroso, vitimizando o prefeito Volney e o Chiodini um dia antes no debate, né, já puxando essa coisa de vitimizar. Isso, sinceramente, eu nunca vi dar resultado, né? Fico triste porque eu queria ver, como tu dizes, o circo pegar fogo, eu queria ver as campanhas lindas na rua e conquistando voto e nos surpreendendo do ponto de vista de... Eu me lembro que brigaram com o JC lá no começo, na pré-campanha, quando o JC chamava um dos candidatos de exótico,
Mas como? Nós vamos te processar, porque tu está chamando nosso candidato de exótico. Quando ele falou exótico, eu tinha certeza, e inclusive depois tive a oportunidade de perguntar para ele, o que ele queria dizer com exótico. Era isso, quer dizer, nunca se teve uma imposição daquela forma, como foi construído. Quer dizer, é exótico. Está fora dos padrões, está fora do normal isso que vocês estão tentando fazer. E aí eu quero, porque assim, eu tenho criticado isso, mas eu acabei uma pesquisa que eu estava fazendo e hoje quero afirmar meu posicionamento aqui. É uma vergonha o que os deputados federais, deputados estaduais estão fazendo no Brasil. Mas é de uma vergonha absurda. Vocês estão querendo tomar conta da criação das lideranças, dos currais eleitorais, tá? Descendo das assembleias e do Congresso Nacional para ocupar campanhas à prefeitura, para não deixar liderança nenhuma levantar. Isso é uma vergonha. 10% do Congresso Nacional está disputando prefeitura. 10%. E em Santa Catarina, quase 20% da Assembleia Legislativa está disputando prefeitura. Vão tomar vergonha na cara. Estão instalando a ditadura partidária no Brasil. Vai acabar igual a Colômbia. A Colômbia, tu olha lá, é linhagem política do neto, do filho, do sobrinho. É isso que vocês querem fazer com o Brasil? Quer dizer, depois que se criou o fundo eleitoral e o fundo partidário, os caras estão querendo controlar a campanha eleitoral e criação de liderança. Ninguém está olhando, ninguém está percebendo. O eleitor tem que rechaçar isso, tem que repudiar isso. Dizer, o cara se elege deputado federal, desce para ser candidato, não deixa nenhuma liderança ser construída, nada de novo acontece. Né? Aí daqui a pouco tem um filho candidato vereador de senador, tem um filho de deputado, tem um filho... É uma palhaçada isso aí, gente. É uma palhaçada. Vamos acabar com isso, pelo amor de Deus. Sabe? A democracia partidária é uma coisa importante para as coisas acontecerem no Brasil. E o que vocês estão fazendo é uma vergonha. E não tem direita e esquerda, não. É tudo. É tudo. Tem candidato aí para tudo que é gosto. PT, PCdoB, PL, P do pariu, não sei mais o que é. Porra, não vai se construir uma liderança política, agora nós vamos ter que sustentar famílias, oligarquias e tudo mais, porque vocês controlam o fundo eleitoral e o fundo partidário, fora os esquemas, como está acontecendo em Balneário Camboriú. Né? 55 de novo. Quer dizer, uma estrutura extorquindo empresários, fornecedores da prefeitura. O fundo eleitoral, o fundo partidário, é para pagar a campanha. Por que vocês estão indo extorquir empresário? Por que vocês estão indo arrancar dinheiro de empresário? Isso é proibido, isso é crime. Então, quer dizer, estruturas criminosas vão se... Primeiro controlam o partido, controlam o financiamento do partido, sem nenhuma fiscalização. E acabou. Não se pode mais construir liderança, não se pode mais construir quadros dentro de um partido, porque vão ser esmagados pelos esquemas que estão sendo montados dentro dos partidos. Por favor. Desculpa o desabafo, Nicolau, mas assim, eu estava evitando de fuçar os números e fui atrás dos números e fiquei boquiaberto. Assustado. 11 deputados estaduais tentaram a candidatura, né? Pouco menos que isso conseguiu, quer dizer, quase 20% da Assembleia Legislativa. Né? E 1 em cada 10 deputados federal está disputando prefeitura. Para depois voltar para o mandato, não construíram ninguém, eles que controlam tudo, não se constrói quadro dentro dos partidos. E acabou a política. Daqui para a ditadura é 2 palitos agora. Que é só os presidentes do partido se reunir e resolver criar uma lei para nunca mais ele sair dos partidos e só eleger indiretamente presidente e tudo mais. Que é isso, gente? Por favor. Vamos lá. A ditadura partidária, ela já existe, né? Eu entendi que tu quer dizer uma ditadura para além dos partidos, mas eu vou pegar o teu gancho para dizer que a ditadura partidária ela já existe. A democracia interna nos partidos é zero. Quem chega ao comando nacional, se tiver o mínimo de habilidade de distribuir direitinho as direções estaduais, acabou, ele fica ali para sempre e a gente tem, ficar dizendo exemplo aqui, nós vamos citar praticamente os 30 e tantos partidos no registro. Né? Essa questão do Chiodini, por exemplo, vir aqui se impor, dizer que Itajaí é dele, que ele comprou e que ele ia ser candidato a deputado federal e acabou, não está acontecendo só aqui não. É Chapecó, é Blumenau, é tudo que é lugar. No Brasil inteiro, 1 em cada 10 deputados federais é candidato à prefeitura, pô. Que isso? Que isso? Vamos acabar com essa palhaçada.
Gente que é política, gente que quer construir uma democracia decente, que a população possa escolher as pessoas, não pode aceitar esse tipo de expediente medíocre de gente picareta e vigarista. Que isso? É. Não, e acontece de uma maneira transversa também em Itajaí, por exemplo, com Osmar Teixeira. O Chiodini já é um exemplo clássico. Um deputado federal vem, disputa a eleição, se perder, continua deputado federal. Não, nem na cidade dele, né? Veio, escolheu, eu vou nessa porque é bacaninha. Porque é maior economia e tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, a candidatura do Osmar e aí outras candidaturas do PSD distribuídas pelo Estado, elas têm relação direta com as ambições do prefeito João Rodrigues de Chapecó de ser candidato ao governo do Estado, ou, na pior das hipóteses para ele, o Senado Federal. Essa é a lógica dele. Então, ele fomenta lideranças locais que, perdendo ou ganhando a eleição, vão ser potenciais cabos eleitorais daqui a 2 anos. Acho que o Osmar até ganha com isso, porque se ele ganhar a eleição, está ótimo, e se não, ele ao menos se constrói como liderança e se aproveita disso para capitalizar em outras eleições. Agora, tem a ver com a mesma lógica, é isso que eu quero dizer, não é? É uma lógica de uma figura pública importante ter um projeto pessoal para daqui a 2 anos, e então, só por essa razão que existem candidaturas como essa fomentadas. Mas quero começar do começo da tua intervenção, Jean. Eu li a peça da campanha do Chiodini que tenta impugnar a pesquisa do mapa, né? E pede uma liminar para suspender a divulgação da pesquisa. E o juiz, na minha opinião, corretamente indefere a esse pedido, porque todas as informações, ou praticamente todas as informações que eles pediam nessa petição inicial, dirigida ao juiz eleitoral, estavam no protocolo do registro da pesquisa junto à própria justiça. Então, o juiz diz, não, de fato é preciso esclarecer esse ponto 1 percentual a mais, de fato é preciso esclarecer por que não foi divulgado os brancos e nulos e quem pagou. Mas quem pagou, na minha opinião, já estava ali, que é a contratante. Tá? A informação da contratante está bem clara, que foi a razão social da Band FM, eu não lembro exatamente o nome. E o restante, o mapa vai chegar... Alguma coisa difusora. Difusora, AM, alguma coisa. O mapa vai chegar com o relatório, a gente teve acesso ao relatório, e o relatório, por si, já dá todas essas informações ao juiz eleitoral. Então, foi uma tentativa frustrada de tentar obter uma liminar e dizer, olha, caçamos a pesquisa, está vendo como a pesquisa não tinha metodologia, e não foi o que a justiça entendeu. A justiça, então, manteve a pesquisa do mapa no ar e, lógico, porque é uma pesquisa com credibilidade. E é interessante, tu fala dessas reações, de que eu acho que isso é outro sintoma de que as campanhas ficaram perdidas mesmo, se desequilibraram com o resultado, porque, ao mesmo tempo que, se eles obtêm a liminar, tudo bem, eles criam um fato, mas ao não obter também, eles frustram o próprio eleitor e dão mais um selo de confiabilidade para a pesquisa, porque é a Justiça Eleitoral dizendo que está tudo certo, né? Então, acho que isso é uma decisão que talvez não foi exatamente pensada na campanha do Chiodini. E a campanha do Osmar reage com uma pesquisa, de novo, da Folha do Litoral, de novo do mesmo dono, de novo de Foz do Iguaçu, de novo de uma sede que não existe, que não é sede, ou seja, tentando criar um contraponto à pesquisa, e uma pesquisa flagrantemente, pelo menos na minha opinião, sem qualquer condições de a gente fazer uma avaliação mais profunda. Por que eles tentam... Por que se tenta... Quem está contrapondo isso... eu prefiro ficar com a questão técnica do próprio Instituto, mas eu vejo no contraponto sempre um vínculo, uma vinculação do Osmar com o Paulinho e com a Paulinha, que são do Podemos, né? O Podemos até está coligado aqui e tal, nem sei como é que está de nominata e tal. Mas, como a gente conhece, já deu para notar que a gente conhece e monitora as questões de construção partidária, sabe qual é a impressão que eu tenho? Aí eu gostaria que tu comentasse, não quero fazer juízo de valor, mas eu tenho que comentar porque, assim, Osmar Teixeira era um ungido de um projeto pessoal de João Rodrigues. Então, foi ungido como candidato. Inclusive,
com uma intervenção branca no PSD, aquela coisa toda. Ok. Ganhou o crachá de 55 para ser candidato a prefeito de Itajaí, sem nunca ter sido quadro do PSD, sem nunca ter construído nada, né? Mas o que eu sinto, e aí eu entendo e observo a questão estadual, que a estadual também olha como prioridade suas cidades e tal. E aí eu percebo, quando eu subo para a camada estadual, um certo abandono, um certo desleixo com a candidatura de Itajaí. Seria por causa desse relacionamento? Quer dizer, eu tenho uma liderança, eu dou um crachá de liderança do PSD, mas o cara está vinculado ao Podemos, do Paulinho e da Paulinha. Isso desmotivou o 55 estadual, porque, inclusive, em questões de recursos, houve uma redução dentro do que se previa. Tinha uma expectativa. Então, assim, na campanha do Osmar, eu senti isso. Não estou dizendo que aconteceu, mas eu, na minha observação, senti que os 55, sabe, talvez porque a cúpula do PSD estadual observou que, um cara do Republicanos manda no Osmar e o casal de bombinhas do Podemos manda no Osmar, o que ele está fazendo de 55? Queria fundo eleitoral e fundo partidário? Não sei. Mas eu tenho essa impressão, às vezes, que a gente percebe que o 55 tem dado prioridade, a questão de Florianópolis, a gente vê o partido presente e forte. E Itajaí é o maior PIB do estado, porém, não houve essa atenção. Seria por causa desses relacionamentos? Decepcionou a questão da evolução do 55 durante a campanha? Também, né, Jean? Os cálculos da direção estadual elas vão levar em consideração diversos fatores, inclusive as próprias pesquisas. Eles certamente, lá da estadual, operam pesquisas em Chapecó, em Florianópolis, em Balneário, em Camboriú, em Blumenau, nas cidades onde eles têm boas candidaturas posicionadas. E estão observando essas pesquisas, onde está mais próximo de ganhar, certamente os recursos vão ser empregados para consolidar uma liderança. Onde não dá mais, esquece aqui e vai para outra, né? Essa questão... Eu acho que a questão do PSD ter tentado abraçar demais, exatamente nesse projeto pessoal do João Rodrigues, também acabou interferindo, porque eles acabaram abraçando demais. O PSD até é um partido importante em Santa Catarina, tem 2 deputados federais, além de vários prefeitos, mas não é um partido gigante no estado. Então, não tem braço para abrigar todo mundo, digamos assim. E essa questão da Paulinha e do Paulinho também. Agora, nessa questão... Então, acho que são múltiplos fatores que fazem a estadual abandonar pela metade ou abraçar efetivamente uma candidatura. Me parece também que a do Osmar, à medida que o tempo foi passando, ela foi sendo um pouquinho deixada de lado para priorizar Florianópolis, por exemplo, que é a capital, a própria campanha do João Rodrigues, e Balneário Camboriú e Camboriú, que eles têm efetivas chances de vitória, muito mais claras, pelo menos expressas nas pesquisas que estão aí colocadas. Agora, Jean, tem outro detalhe, assim, não é, que permeou a campanha, nós estamos falando também desde o primeiro episódio. Uma das estratégias das campanhas do Chiodini e do Osmar foi tentar fazer colar na campanha do Robson uma ideia de velha política, especialmente quando o Jandir Bellini declarou apoio. O Jandir Bellini simplesmente declarou apoio, acho que foi numa caminhada, mas eles tentaram dizer, olha, vão trazer os secretários de volta e tal, e tentar colar a velha política. E quando tu traz as figuras do Paulinho, da Paulinha, do João Rodrigues, a gente percebe... O Chiodini, não vou nem falar nada, ele é um cartola partidário, ele é um chefe de partido estadual, vice-presidente nacional. Então, a política... E assim, eu e o Jean não temos preconceito com a velha política, a gente gosta da boa política, seja velho ou seja novo. Então, não tem... E respeitamos a experiência. Respeitamos a experiência, não tem nada pejorativo. Mas o Chiodini não pode empurrar a velha política para ninguém. O Osmar tentou e não cola exatamente por conta disso. Ele está com lideranças consolidadas que representam bem ou mal essa velha política, essa política antiga do estado de Santa Catarina. Os cartolas do PSD, os grandes cartolas, Júlio Garcia, por exemplo, está na campanha dele. Paulinho e Paulinho, que tomaram o Podemos, praticamente nos expulsaram, eu e o Rubens Angioletti aqui de Itajaí, nós éramos filiados
ao Podemos e tivemos que sair porque eles entraram arrombando a porta, assim, né? O Depois próprio eles tiram. Osmar arrombou a porta do PSD aqui em Itajaí. Eu estou lá ainda, né? Mas figuras como o Baga, por exemplo, o próprio Fernando Pegorini, eu fui ouvido, sou obrigado a dizer isso, mas eles não foram, né? Então, enfim, velha política por velha política, para o bem ou para o mal, está nas 3 candidaturas. Não tá, ninguém conseguiu colar o selo de eu sou o novo aqui em Itajaí, porque ninguém é efetivamente. Nicolás, eu estava ouvindo agora teu comentário. Eu até comecei a rir, a Margarete ficou olhando para mim para entender o que eu estava rindo. Na verdade, eu lembrei de um post esse final de semana de um grande amigo meu, uma figura que eu amo de paixão, um irmão que a vida me deu, que é o bispo Fernando Francileno. E o Fernando fez um post, na thumb dizia assim, ó, cavalo coça cavalo. De onde é que o Fernando foi tirar isso, cara? Aí eu comecei a pensar, pô, cavalo coça cavalo. Aí fui assistir o vídeo do Fernando. E era praticamente uma pregação, apesar de ele não fazer do púlpito, andando na rua assim, caminhando, ele fazia. E até perguntei para ele depois de onde é que ele tirou aquilo. Ele disse, não, meu pai é que dizia, cavalo coça cavalo. Que é essa coisa do... Quando você não conhece a pessoa, que era o ensinamento que o pai dele dava para ele, né? Quando você não conhece a pessoa, olha quem está ao redor, observa. Se aquela pessoa tá lhe pedindo algo, tá se candidatando a algo na tua vida, o que vai mudar a tua vida, olha quem está ao redor. Então, assim, para mim não cometer nenhuma injustiça e nem para dizer que é pessoal, observe quem está ao redor. Olha quem é coordenador de campanha, olha quem está do lado, olha quem está por trás, olha quem está captando o recurso, como aconteceu em Balneário esse escândalo esse final de semana. Olha isso. Quem é os grupos? Eu dizia no primeiro programa, num dado momento da campanha, é importante se apresentar uma chapa. Né? Se apresentar uma chapa ou servir uma chapa para a população fazer avaliação. Então, assim, quem é que está ao redor de Chiodini? Que tipo de comportamento tem essas pessoas na sociedade? Quem está ao redor de Osmar Teixeira? Que tipo de comportamento tem? Quem está ao redor de Robson Coelho? Que tipo de comportamento tem? Como se comportam? Qual é a capivara de cada um? Né? Então é importante. Então, Fernando, obrigado. Cavalo coça cavalo foi a melhor frase que eu escutei em 2024. E em suas orações agradeça ao saudoso bispo Francileno que lhe ensinou essa frase tão sábia, para que a população também entenda de maneira fácil, simples, como era um orador, um exímio orador, o bispo Francileno, seu pai, né? Que as pessoas aprendam que tudo bem, o cavalo está lá, mas vê quem que ele está coçando, quem está se coçando nele. É muito importante. É muito, muito interessante isso, Jean. Eu volto a frisar assim, né? A experiência é fundamental, mas quem que eu valorizo? Aquele que escancara o cara que está do lado. Não, esse aqui é meu apoiador, vá soar positivo no público ou não, eu admito ele, né? Agora, tem campanhas que têm tentado esconder os seus apoiadores de todo jeito, né? Ocasionalmente coloca alguém que para a população é mais palatável e a maioria fica ali no cantinho. Então, eu concordo contigo, eu adorei essa frase que o Fernando traz do pai dele, faz muito sentido. É importante a gente ter a dimensão de que uma cidade não é governada só pelo prefeito e vice, porque humanamente é impossível governar uma cidade de 200 mil habitantes, mais 2 pessoas governarem, ou seja, uma equipe vai governar a cidade e não existe equipe perfeita, mas quanto mais integridade ela tiver, quanto mais serviço prestado no passado ela tiver, certamente melhores serão os resultados no futuro. E eu aproveito esse gancho para deixar essa reflexão aos nossos espectadores, porque são os próximos 4 ou 8 ou 12 anos das nossas vidas, ou 30 das nossas vidas que estão em jogo no dia 6 de outubro. E outra, se você encontrar o nitorrincus e não conseguir ver o que está ao redor dele, quebra a casca do ovo, porque o nitorrinco bota ovo.
Só não tem pena. É sacanagem. Porque o bicho já é todo ruim. Ainda foram lá e botaram que ele tem pena. Ele não tem pena, ele tem pelo. Né, Nicolas? Eu não entendo de ornitorrinco. Nem eu, cara. Mas assim, eu tenho tentado estudar porque veio para a pauta, veio para a agenda da campanha esse ano. Essas coisas exóticas têm aparecido. Sei. Mas, pessoal, eu queria, brincadeiras à parte, não levem a mal, não queremos causar prejuízo para a vida de ninguém. Não estamos disputando nada, nem somos candidatos a nada. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas pensem, reflitam, enxerguem um pouquinho o que acontece por trás dessas cortinas, né? E... Aliás, esse personagem de Balneário Camboriú, o personagem central, esteve atrás das cortinas de Itajaí. Não, teve na frente. Teve na frente, né? No palco mesmo. Ele presidiu a Itajaí Participações. Exato. Só para... Também não dá para falar as coisas pela metade. Glauco Piai, envolvido no escândalo, pego com 100 mil reais em dinheiro, e com várias conversas com Leonel Pavan e Juliana Pavan em Balneário Camboriú. Já presidiu a Itajaí Participações no primeiro mandato do prefeito, na verdade, no segundo mandato do prefeito Foney, né, que começou em 2017, ele presidiu a Itajaí Participações. O Nicolas pode explicar melhor a atuação dele, porque o Nicolas era vereador na época. Inclusive, eu cheguei a fazer um vídeo sobre uma dotação, uma suplementação que vocês votavam para pagar salário da Itajaí Participações, mas a Itajaí Participações nós podemos conversar outra hora, né? Na função dela. Eu sempre critiquei a Itajaí Participações porque criaram uma empresa para gerenciar ativos e nunca deram ativos para ela gerenciar. E acompanhe os episódios anteriores, porque a gente já falou um pouquinho disso, né? Eu não quero fazer juízo de valor de Balneário Camboriú, a justiça certamente vai atuar e vai esclarecer, não sei se em tempo dos eleitores votarem, provavelmente depois disso, esclarecer se isso é verdade ou não é, mas esse personagem foi presidente da Itajaí Participações, e nós, na época, eu, Robson, Pegorini, os vereadores da época, Rubens, Otto, enfim, uma série de vereadores que compunham a oposição conosco, nós dizíamos, né, que não fazia sentido nós pagarmos o salário, tirar dinheiro do orçamento ordinário, vou usar os termos que o Jean gosta de usar, tirar dinheiro do orçamento ordinário para pagar uma empresa que, naquele momento, não cumpria as suas funções, porque, na verdade, não gerenciava ativo nenhum, então era um cabide de emprego, assim, para a gente usar um bom português, né? E um dos pendurados nesse cabide era exatamente o personagem de Balneário Camboriú. Mas vamos esperar a justiça dizer o que é o que nessa história, e lá na frente esse podcast tende a durar para além das eleições, e a gente certamente vai ter bastante o que falar desse episódio. Com certeza. Esse é um projeto que está mais de 1 ano e meio sendo elaborado e veio para ficar e ir muito longe, né? Queria aproveitar para, mais uma vez, convidar a todos. Primeiro, agradecer, gratidão enorme. Chegamos a mais de 1.300 inscritos em 10 semanas, né? Mais de 260 mil visualizações em 10 semanas de todo o nosso conteúdo. E não tem como encerrar esse programa e fazer o convite para o programa número 10, que é a nossa live domingo, onde acompanharemos a apuração das eleições, comentando dessa bancada, recebendo amigos, né, e pessoas que respeitam. E só gratidão. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela consideração, pelo respeito. Foram muito carinhosos conosco durante esse período, tanto no Instagram, quanto no nosso canal do YouTube, né, quanto a página do Facebook. Tem acompanhado nosso conteúdo. Então, assim, abraçá-los e, da mesma forma, convidá-los a continuar nos acompanhando. Então, domingo, a partir das 16 horas, estaremos ao vivo aqui, nessa bancada, né, acompanhando toda a apuração, com a nossa equipe toda trabalhando para trazer o melhor e o nosso melhor, entregando o nosso melhor, para que todos tenham uma leitura e uma visão do que está acontecendo nas ruas, do que está acontecendo nas urnas e do que vai acontecer daqui para frente. Muito obrigado, boa noite, até o programa número 10, é domingo, 16 horas, não esquece.